A morte do menino Henri Borel, de 4 anos, no Rio de Janeiro, no mês passado, chocou o país. As investigações indicam que é mais um caso de violência doméstica contra a criança. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria revelam que essa é uma situação que atinge milhares de crianças e adolescentes todos os anos. Isabela Nardoni, 5 anos. Juan Maicon, 9. Bernardo Boldrini, 11 anos. Esses são apenas alguns rostos que ficaram conhecidos por serem vítimas de violência familiar que resultaram em morte. O caso mais recente que chocou mais uma vez o país foi a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, no mês passado. Investigações apontam que a morte foi provocada por agressões supostamente feitas pelo padrasto, o vereador Dr. Jairinho. O pai de Henri, Leniel Borel, explica que o filho já tinha dado sinais de que havia algo errado e estava em acompanhamento psicológico para tentar entender o que estava acontecendo. E ali foi o primeiro sinal do Henrique que tinha algo errado, né? Foi a primeira vez que eu conheci até o Jairo naquele dia, né? Depois, quando eu fui entregar meu filho. E meu filho já, naquele mesmo dia, ele me falou de que o tio tinha machucado ele, e a alusão do meu filho foi de abraço forte. Esta pediatra e psicanalista explica que os sinais da violência física contra crianças geralmente vêm acompanhados de desculpas pouco consistentes, o que torna mais fácil para quem está de fora identificar os sinais de agressão. Essa família agressora, ela não traz a criança dizendo: acabei de espancar meu filho, né? Ou acabei de espancar meu neto. Ela traz com sempre uma desculpa de caiu, se machucou. E nós temos como diagnosticar, o médico pode diagnosticar, e até mesmo um leigo, quando pensa: puxa, mas a criança tem só 3 meses, como caiu e fez fratura de crânio? Impossível. A mãe de Henri, Monique Medeiros, também é investigada por não ter feito nada para impedir as agressões que pareciam fazer parte da rotina. Inicialmente, ela afirmou que Henri tinha caído da cama. Agora, com novos advogados, mudou a versão. Disse que era vítima de um relacionamento abusivo com o Dr. Jairinho e que foi forçada a mentir sobre o caso. Monique e Dr. Jairinho estão presos desde o dia 8, por suspeita de homicídio qualificado com emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima. A mãe tomou ciência e nada fez para tirar esse comportamento. Ao meu ver, a omissão da mãe é penalmente relevante e ela contribuiu para o resultado final. Especialistas explicam que agressões dentro de casa contra crianças e adolescentes não estão ligadas ao nível social, e sim a um histórico de violência. E os números mostram que os casos são frequentes no Brasil. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, divulgada recentemente, mostra que entre 2010 e 2020, mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram. Cerca de 2.000 eram menores de 4 anos de idade e, a cada ano, cerca de 200 crianças tiveram a vida interrompida de forma parecida com a de Henri. O Judiciário brasileiro tem adotado medidas para ajudar a enfrentar essa realidade. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançou o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O objetivo é acolher essas crianças e adolescentes e evitar que elas sofram ainda mais após a descoberta das agressões. Além disso, desde 2018, o CNJ também tem realizado ações no programa Pacto pela Primeira Infância, que mantém parceria com diversos órgãos de proteção a crianças e adolescentes expostas a condições de vulnerabilidade, para fazer cumprir os direitos fundamentais previstos na Constituição. Esta psicóloga afirma que é preciso um esforço conjunto, porque, segundo ela, o problema é cultural. Na nossa sociedade existe uma crença de que não é possível educar sem usar formas de violência. Então se considera que é aceitável bater em uma criança, gritar com uma criança, xingar essa criança. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança é um sujeito de direitos. Bom, para repercutir mais um pouquinho esse assunto, eu recebo agora o advogado que é especialista em direitos da infância e juventude, Dr. Ariel de Castro Alves, que integra o Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, INDICA. Seja muito bem-vindo, ótima tarde.
Olá, boa tarde, Rafaela, boa tarde aos telespectadores da TV Justiça. Muito importante tratarmos dessas questões. Doutor Ariel, eu estou assustadíssima com os dados. Eu não tinha noção que realmente o Brasil tem esses números tão altos no que diz respeito a crianças agredidas por dia, 300 crianças. Em torno disso, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, e nós também temos um arcabouço jurídico, parece que legislação não falta. No finalzinho ali da reportagem, a nossa entrevistada falou sobre a cultura de bater na criança e tal, mas temos também a lei da palmada, né? Enfim, o que falta para a gente avançar nessa matéria e diminuir os números? Exatamente, Rafaela. Nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo, desde a Constituição de 88, que estabelece a proteção integral das crianças e adolescentes e também a prioridade absoluta aos direitos da infância e juventude, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem mais de 30 anos. E depois esse estatuto, ele foi também aprimorado pela lei que trata da proibição dos castigos físicos, chamada de Lei Bernardo, de 2014, e pela lei que estabeleceu um sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, de 2017. Inclusive, os tribunais implantaram os espaços de escuta protegida, vocês mesmos mostraram o trabalho que o CNJ tem desenvolvido junto aos vários tribunais do país e também o depoimento especial, para que a criança seja devidamente ouvida logo que as primeiras suspeitas sejam apresentadas junto aos órgãos de proteção, como os conselhos tutelares e os programas sociais. Quer dizer, o caso Henri Borel, no Rio de Janeiro, chocou o país, chamou a atenção de todo mundo, mas isso acontece no nosso dia a dia. Infelizmente, nem todos os casos têm essa repercussão, mas os casos são diários, sim, e a sociedade, ela tem um papel importantíssimo também, né, Ariel? Eu queria que você destacasse isso, um papel que é constitucionalmente atribuído à sociedade ao lado do poder público no combate à violência contra crianças e adolescentes, né? Sim, em geral, essas tragédias, Rafaela, não ocorrem de uma hora para outra. Os sinais vão aparecendo. Existe uma constante violência que vai cada vez mais se ampliando, que foi o caso do menino Henri Borel, porque a babá depois disse que ele já sofria violência, outra funcionária da casa, alguns familiares, mas essas pessoas não denunciaram anteriormente. É importante destacar que a legislação brasileira prevê que é dever de todos proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes. Quem se omite quando sabe que uma criança está em risco, sofrendo violência, maus tratos, pode até responder pelo crime de omissão de socorro. Então, é necessário as pessoas estarem mais atentas. Nós temos, em média, 32 assassinatos de crianças e adolescentes por dia no Brasil. Tivemos mais de 100 mil mortes nos últimos 10 anos, a maioria dos casos decorrentes de violência. E tivemos um aumento também da violência no período da pandemia, com o confinamento das crianças e adolescentes com seus agressores. A realidade é que no Brasil, muitas crianças e adolescentes vivem e dormem com seus inimigos. Quem deveria protegê-las, muitas vezes, são os agressores. Das 95 mil denúncias que chegaram ao Disque 100, que aumentou em 10% comparável ao ano anterior, entre 2019 e 2020, 70%, então, das 95 mil denúncias envolveram situações de violência doméstica, com familiares envolvidos e também que ocorreram nas próprias casas das crianças. Ok, Ariel, eu ia te perguntar sobre a pandemia, mas você já acabou respondendo que, infelizmente, nós tivemos aí um período, nós estamos passando por esse período sensível também no que diz respeito a essa temática das crianças, da proteção, né? Vamos dar de novo o Disque 100, um serviço para quem nos acompanha agora, quem quer denunciar, é um canal importante?
Sim, o Disque 100 é essencial, as pessoas podem ligar de qualquer local do país, é uma ligação gratuita, ou as pessoas podem procurar diretamente os conselhos tutelares que existem em todas as cidades do país, ou as promotorias da infância e juventude, ou mesmo as varas da infância e juventude e as delegacias especializadas. Ok, dado o serviço, muito obrigada pela sua participação, Ariel. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, muito obrigado.